Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia poderosamente. Hoje é quarta-feira, mais uma manhã que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Amém? Sabendo que a vitória do Senhor é certa na nossa vida. Amém? E hoje eu quero falar sobre isso, o lugar das vitórias. O texto que eu quero ler com você está em Mateus, capítulo 16, versos 17 a 19. Vamos ver lá. Mateus 16, versos 17 e 19, que o texto diz assim: Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaste, mas o meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Meu querido, isso aqui é um decreto de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E hoje eu quero falar: leve suas batalhas para a igreja, pois a igreja é lá que você terá vitória. Amém? O Senhor, meu querido, estabeleceu a sua igreja na terra para salvar e para libertar o povo do cativeiro maligno. Através da igreja estabelecida no reino de Deus aqui na terra. Somente em comunhão plena com a igreja você terá proteção, sabedoria, força e união de Deus para vencer o inimigo e as suas armadilhas. Quantos têm frequentado, às vezes, o culto, apenas o culto de domingo? Em Hebreus 10, 24 e 25 fala que é fundamental a importância de estarmos congregando, que nós possamos estar congregando regularmente. Qual a importância de estar participando, meu querido, da igreja, dos cultos? Os benefícios. Caminhar, meu querido, sobre a cobertura da igreja, do corpo de Cristo. Desenvolver uma comunhão com os irmãos, através do culto, das células. Fortalecimento do conhecimento da palavra de Deus, porque é lá que nós recebemos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e é na igreja que nós recebemos para que nós possamos levar para a nossa casa e gastar na nossa casa durante a semana. Participar, meu querido, de ceia, dizimar, ofertar, crescer espiritualmente. Isso é muito importante estar na igreja. Lá em Atos capítulo 12, do verso 1 ao 11, nós vemos a igreja de Atos, e como o papel da igreja ele é importante na nossa vida. Tem gente que acha que não precisa da igreja, tem gente que eu busco na minha casa, mas a palavra de Deus fala: Jesus deixou um lugar para buscarmos. Até um versículo que eu gosto muito, está em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9, e esse texto fala assim: se algum mal nos sobrevier, espada, fome, juízo ou peste, nós apresentaremos no caso que leva o teu nome, clamaremos a nossa angústia e o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Então tem um lugar para você clamar, para o Senhor te ouvir e para o Senhor te livrar. Amém? Eu quero ler com você Atos 12, do 1 a 11, que fala que aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para matar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser visto isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram dias de pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um para o guardar, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, sentinelas, portas guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe as mãos. E disse o anjo: cinge, calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse mais: põe a capa e segue. Então saindo seguia, sabendo que era real, se a fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro
que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante do anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em cima, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Aqui nós vemos, irmão, a importância da igreja. Na igreja é onde você tem cobertura espiritual, né? Cobertura de oração, que quebra todo o cativeiro espiritual da sua vida, da sua família, onde também as amarras financeiras, amarras emocionais, saúde, serão quebradas todas as artimanhas do maligno, com imposição de mãos e unção com óleo, em nome de Jesus. Na igreja, além dos cultos, né, existe também ministérios, departamento para abençoar você e a sua família, né? Célula, escola de vencedores, revisão de vidas, né? Ministério de intercessão, ministério de criança, né? Louvor, reunião de jovens, de casais, reunião de mulheres, né? Tudo isso, meu querido, para abençoar a sua vida. Então, nós precisamos, meu querido, estar disposto a entrar debaixo daquilo que Deus tem para nós. Não é apenas ir igreja, ser apacentado verdadeiramente, pastores, líderes, aconselhamento, abrir o nosso coração, meu querido, para crescer, para romper, buscar ajuda, quebrar todo o orgulho de achar, né, que nós conseguimos pela nossa força, que nós conseguimos porque nós somos bons. Não, meu querido, Deus quer nos ensinar, né, princípios para que nós possamos usar disso, para que nós possamos ser abençoados. Amém? Então, meu querido, você já deve ter tido muitas frustrações na sua vida, talvez até com frustrações em comunhão na igreja, porque isso acontece. Nós somos humanos e muitas vezes temos limitações, e apesar de sermos comprometidos, né, muitas vezes tem pessoas que não são bem intencionadas, e nós lidamos com o ser humano é falho, né? Mas isso não pode te impedir de você desfrutar, meu querido, das bênçãos da igreja. A nossa vida, a nossa casa, são anjos de guarda que guardam a nossa casa. E eu costumo dizer que quem abre a guarda da nossa casa somos nós que abrimos a nossa casa para pessoas que não devem entrar, nós que abrimos a nossa casa para conversações que não devem ter, nós que abrimos a nossa casa para televisão, internet, para tudo aquilo que não deve entrar. Então, nós que temos que guardar a porta da entrada da nossa casa. Mas a igreja são anjos de guerra que guerreiam as nossas batalhas, que guerreiam as nossas lutas, as nossas vitórias, bênçãos liberadas ali na igreja, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus, né? Então, meu querido, é muito importante. Lá no Salmo 92, 10, 14 fala assim: tu aumentaste minha força como do boi selvagem, derramaste sobre mim um óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, e os meus ouvidos escutaram a debanda dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Importante que você está plantado na casa do Senhor para ser renovado continuamente, para ter força para frutificar e vencer as adversidades sempre. Eu falo isso para você, meu querido, porque eu tenho 30 anos plantado na mesma igreja. E através da igreja, quantos milagres o Senhor liberou sobre a minha vida, minha casa e minha família. A importância de termos uma aliança, de termos um compromisso. Claro que temos lutas, né? Isso não faz parte da nossa vida, mas ver Deus agindo e tendo vitória, meu querido, isso é por causa da nossa aliança com Deus. Amém? E você possa estabelecer. O Senhor te chama, vinde como estás, porque o Senhor tem uma
após Jesus na sua vida, para você ser transformado, para você ser tratado, cuidado. Amém? Nós precisamos ser cuidados, nós precisamos ser ministrados por alguém. Então não permita, meu querido, ficar fora do aprisco. Amém? A palavra de Deus fala que trarei de volta as ovelhas para o aprisco, farei elas frutificarem e multiplicarem, levantarei líderes para apacentar. Então, meu querido, nós precisamos sim de muito apacentamento nas nossas vidas, né? De sermos cuidados, de sermos ouvidos e de sermos ensinados e adestrados no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, que cada um aqui, Deus, que está ouvindo, existe um lugar para clamarmos, e que cada um possa levar suas batalhas para a igreja, pois é lá na igreja que terão vitória. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque os ricos tesouros da tua graça estão escancarados, os poderes do inferno estão trancados e nada pode atingir. Que, Senhor, que aqueles que têm dúvida, aqueles que têm medo de se abrir, aqueles, Pai, que são inseguros, Senhor, vai quebrando toda insegurança, orgulho, altivez de querer buscar ajuda, de precisar e muitas vezes não buscar. Quebra, Deus, toda a resistência nessa manhã, Pai. Que cada um reconheça o quanto precisa estar na casa do Senhor. Como a tua palavra, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, Pai. Sabendo que na casa do Senhor nós temos vitória, e é lá que nós recebemos a unção, um óleo novo sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e um grande abraço.